E dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Amém? Aqui nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre a família de Cornélio e sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito Santo confirmou que Deus queria a salvação dos gentios. Nós sabemos que Pedro foi um pouco resistente, mas obedeceu à voz de Deus. E Deus ali mostrou que não faz acepção de pessoas enquanto é salvar, que Ele quer salvar a todos. E o Espírito Santo foi derramado. E se o Espírito Santo foi derramado, a confirmação que Deus queria salvar todos os povos. E o Espírito Santo, irmão, é para todo aquele que crê. O Espírito Santo é para todo aquele que busca. O Espírito Santo é para todo crente fiel a Ele. Porque a promessa era para ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas sobre toda a carne qual toda? Todos aqueles que buscam o Senhor. Servos, servas, seja grande, seja pequeno. Então todos aqueles que buscassem de todo o coração receberiam o revestimento, o poder do Espírito Santo que Jesus prometeu. Mas agora, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra. E esses tempos, cada vez mais, nós sabemos que vai se agravar, porque Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias ia ser dias mais trabalhosos. E para a gente saber o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus, a gente precisa ter o Espírito Santo na nossa vida. Ele é o único que vai alertar a gente. Ele é o único que vai direcionar a gente para a gente ter discernimento. Porque o Espírito Santo ele nos dá discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. E hoje nós vemos aqui que foi batizado a família de Cornélio e aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor. Foi batizado no Espírito Santo. Logo depois, eles foram batizados nas águas, que Pedro falou, se Deus não negou o dom do Espírito Santo, que foi dado a nós, quanto mais nós vamos negar o batismo nas águas. Foram batizados nas águas. Mas, eu queria tratar um assunto aqui hoje. Como que a gente sabe que se nós somos batizados no Espírito Santo ou não? Como que a gente sabe se a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não? Porque a Bíblia diz para a gente não crer que todo Espírito vem de Deus. Porque nem todo Espírito vem do Senhor. E nós sabemos que o diabo é enganador. Nós sabemos que o diabo, ele quer imitar até o povo de Deus. Tanto que tem a Trindade Santa e tem a Trindade Satânica. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem Satanás, o falso profeta e o anticristo. Então Satanás ele quer imitar as coisas de Deus. Então você precisa ficar alerta para discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. As Escrituras nos ensinam que o crente deve examinar e provar tudo o que se apresenta como sendo da parte de Deus. Em Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1, a Bíblia diz para a gente examinar tudo. Então a gente tem que examinar se é de Deus ou se não é de Deus. Examinar, irmão, não conforme o nosso requisito, mas conforme as Escrituras. Não conforme a gente pensa, mas conforme a palavra diz. E João também diz, em 1 João capítulo 4, versículo 1, se vocês quiserem abrir, diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então o apóstolo João fala o quê? Para a gente provar. Para a gente não crer em todo espírito, mas provar. Porque nem todo espírito vem de Deus. Nem todo espírito vem do Senhor. Então segue alguns princípios, irmãos, para a gente provar e testar se vem de Deus, verdadeiramente se a pessoa é batizada no Espírito Santo. A primeira coisa é que quando alguém é batizado no Espírito Santo, vai levar a amar mais a Deus. Entendeu? Se a pessoa é batizada no Espírito Santo, vai levar a pessoa a amar mais a Deus. Vai levar a pessoa a glorificar mais a Deus. Como eu disse que eu recebi o Espírito Santo, eu deixo de amar a Deus.
Como eu disse que eu recebi o Espírito Santo, eu deixo de glorificar a Deus, porque o Espírito Santo vai testificar de Deus. O Espírito Santo vai fazer a gente buscar a Deus. Então olha para vocês perceberem. Então a primeira coisa, o Espírito Santo vai levar a gente a amar e exaltar e glorificar mais a Deus, irmãos, mais ao Senhor, mais o Pai. João 16, versículo 13 diz assim, vocês voltar um pouquinho, João 16, 13. Olha o que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Irmãos, o Espírito Santo, ele glorifica o Pai e ele glorifica o Filho. Então o Espírito Santo vai fazer você amar a Deus e amar a Jesus. Qualquer espírito que leva você a negar a Deus e a negar a Jesus, não é o Espírito Santo. Isso não vem de Deus. Por isso que eu fico abismado, irmão, quando a pessoa fala que é batizado no Espírito Santo, mas deixa de buscar Deus. Começa a buscar as coisas do mundo. Eu falo, mas que espírito é esse? É o espírito do mundo, não de Deus. Porque o Espírito de Deus vai fazer você buscar a Deus. O Espírito de Deus vai fazer você ter comunhão com Deus. O Espírito de Deus vai fazer a gente buscar a Jesus. Vai fazer a gente ter comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Então qualquer espírito que não leva a gente a buscar a Deus nem a Jesus, não é de Deus. Segunda coisa, o verdadeiro batismo no Espírito Santo aumentará a convicção da nossa filiação como Pai Celestial. Ou seja, o Espírito Santo vai nos testificar que a gente é filho de Deus. O Espírito Santo vai testificar que você é filho do Senhor. Por quê? Porque Ele nos sela como propriedade de Deus. É o Espírito Santo. Qual que é o selo para o crente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela o crente para saber que ele é filho de Deus, que ele é propriedade de Deus. O que a Bíblia diz? Que não nasceu da carne nem do Espírito, mas da vontade de Deus. Porque aqueles que receberam, o versículo anterior, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então o Espírito Santo vai testificar com você que você é filho de Deus. O Espírito Santo vai fazer de você um filho de Deus. Vai testificar que você é filho do Senhor. Então qualquer espírito que não leva nós a ter comunhão com Deus, não glorificar Deus, não amar a Deus e não amar a Jesus, e não dizer que a gente é filho de Deus, esse não provém de Deus, não provém do Senhor. E mais, levará a uma maior percepção da presença de Cristo em nossa vida diária. Então o Espírito Santo vai fazer nós perceber mais Cristo na nossa vida. A gente vai sentir Cristo mais perto de nós, porque Jesus falou o quê? Que ia enviar um semelhante a Ele. Olha o que diz a palavra do Senhor, aqui em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador para que fique convosco para sempre. E é o Espírito da verdade. Jesus também não é a verdade? Que o mundo não conhece e não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele faz a gente ter a percepção que Jesus está mais próximo de nós na nossa vida. Porque Jesus é a verdade. E o Espírito Santo é a verdade. Então se Ele está em nós, Jesus está em nós. Se Ele está em nós, Jesus está próximo de nós. E mais, Ele vai aumentar o nosso clamor a Deus. Porque a Bíblia fala que Ele nos faz clamar, amar Pai. É o Espírito Santo que nos faz clamar a Deus. É o Espírito Santo que nos faz buscar a Deus. Então qualquer espírito que não faz a gente ter comunhão com Deus, que não faz a gente glorificar a Deus, que não faz a gente amar a Deus, que não faz amar o Filho, que não nos faz entender que nós somos filhos de Deus, qualquer espírito que não leva a gente a entender que nós temos que comunhão com Jesus, que Jesus está conosco, qualquer espírito que não faz a gente clamar a Deus, não é de Deus. Porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a buscar a Deus. É Ele que nos ajuda a interceder. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos faz clamar a Papai. Talvez você pensou que
ter o Espírito Santo era só pular e falar em língua. Não, o diabo também faz isso. O diabo pula, fala em língua e está fazendo mó forró por aí. Mas o Espírito Santo não é simplesmente isso. O Espírito Santo, ele é consolador. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é muito mais que isso. Então, para ter o Espírito Santo, a gente também, irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, ele leva também a gente a ter maior comunhão com Cristo e com Deus e com o próximo. Entendeu? Ele vai levar você a ter mais comunhão com Deus. Ele vai te aproximar mais de Deus. Ele não vai te afastar de Deus. Ele vai te aproximar mais de Jesus. Vai te aproximar mais do próximo. Então, que espírito é esse que nos afasta de Deus e não leva a gente a ter comunhão com Deus? É o espírito mundano, irmão. O espírito mundano, ele leva a pessoa a ter comunhão com o mundo. O Espírito de Deus vai levar você a ter comunhão com Deus. O Espírito de Deus vai levar você a ter comunhão com Jesus. Então, qualquer espírito que não faz você ter comunhão com Deus, não é de Deus. Olha, eu já falei, Espírito de Deus. Espírito de Deus, porque vem dele, se é dele, nós vai ter comunhão com ele. Então, o real batismo no Espírito Santo aumentará o nosso amor e apreço também pelas Escrituras. Meus irmãos, o Espírito Santo vai fazer a gente ter maior apreço pelas Escrituras, porque foi ele que inspirou a Escritura. Foi ele que inspirou os homens melhor para escrever as Escrituras. Então, qualquer coisa que não leva a gente a ter comunhão com as Escrituras, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Então, se você diz assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não tem desejo pela palavra, não é batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer a gente ter desejo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que, irmão? O próprio Deus. Jesus também não é o verbo não se fez carne, habitou entre nós. Verbo é o que? Palavra, logos. Então, seja, o Espírito Santo vai fazer a gente ter desejo da palavra de Deus. Vai fazer a gente ter apreço pela palavra. Vai fazer a gente respeitar a palavra de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus não faz a gente desrespeitar as coisas de Deus. Ele faz a gente respeitar as coisas de Deus. Faz a gente ter respeito. Porque foi ele que inspirou a palavra de Deus. Foi ele que inspirou a palavra. Se não fosse Jesus, ou se não fosse o Espírito Santo, irmão, é tão sério o assunto do Espírito Santo. É tão sério. Porque se não fosse o Espírito Santo, não tinha criação. Gênesis 1:2 diz que o Espírito pairava pela face. Nós vamos ver Jó, capítulo 33, versículo 4, diz que Jó diz, o Espírito me criou. Irmão, se a gente for ver, se não é o Espírito Santo, não tem regeneração, porque é o Espírito que convence nós do pecado, do juízo e da justiça. É o pecado, é o Espírito Santo que nos faz ter uma nova vida. Se não tem o Espírito Santo, não tem nada, porque o Pai e o Filho trabalham, e o Espírito Santo trabalha em conjunto. Quem aplica a obra que Jesus fez na cruz em nós? O Espírito Santo. Você entendeu? Por isso, irmão, em nome de Jesus, qualquer coisa que rejeita o Espírito Santo não vem de Deus. Qualquer coisa, porque o Espírito Santo é fundamental, irmão. Sem ele nada existiria. Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, não rejeita o Espírito Santo. Não rejeita, porque rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a vida. Quando fala o sopro de vida, tem a ver com o Espírito Santo. A palavra sopro, vento, muitas vezes é também tratada como Espírito. Então não despreze o Espírito Santo. Não despreze, tem gente que zomba do Espírito Santo. Zomba das coisas, mas não sabe o que está fazendo. Não sabe, mas se você sabe quem é o Espírito Santo, não zomba dele não. Não desfaz dele não, porque sem ele nós não somos nada. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo não tem dom. Sem o Espírito Santo não tem ministério. Sem o Espírito Santo não tem nada na nossa vida. Não tem redenção. É Ele que aplica a obra na nossa vida. Então o Espírito Santo, irmãos, Ele é Deus também. O Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Então não rejeita o Espírito Santo de Deus. Não rejeita ele. Então, meus irmãos, também, ele vai nos aprofundar o nosso amor à verdade na palavra de Deus. Ele vai fazer a gente amar mais a palavra de Deus, como eu disse. Por outro lado, qualquer coisa que não leva a gente a amar a palavra de Deus não é o Espírito Santo. Então, qualquer coisa que não leva você a amar a palavra de Deus não é o Espírito Santo. O real batismo no Espírito Santo também vai aprofundar o nosso amor pelos demais seguidores de Cristo, seja pelo próximo. Porque se Deus está em nós, irmão, Deus vai fazer a gente amar o próximo. Já foi falado, quando a gente ama, a gente cumpre toda a lei. Então, que Espírito Santo é esse que leva você a odiar seu irmão? Que Espírito Santo é esse que faz a gente odiar o próximo? Não tem nada a ver com o Espírito Santo isso aí. Isso aí é obra da carne. Isso aí é obra de Satanás. Porque o Espírito Santo vai fazer a gente amar o próximo. O Espírito Santo vai fazer a gente amar as pessoas. O Espírito Santo vai fazer a gente ter comunhão. A gente vê em Atos capítulo 2, quando o povo se arrependeu ali, o povo estava tudo junto depois, irmão. Receberam o dom do Espírito Santo, estava junto na comunhão, no partir do pão, na oração. Por quê? Porque eles estavam ali, receberam o Espírito Santo e estava junto com os irmãos. Então o Espírito Santo vai fazer a gente ter comunhão com os irmãos, vai fazer a gente amar os irmãos, vai fazer a gente estar presente com os irmãos. O espírito mundano vai querer, o que ele faz? Faz a pessoa ter comunhão com o mundo, com o pecado. Mas o Espírito de Deus faz a gente ter comunhão com Deus e com os irmãos. Então qualquer pessoa que diz que tem o Espírito Santo, mas não ama seu irmão, não quer ter comunhão com o irmão, o Espírito Santo não está agindo. É sério isso aí, irmão. Deus tenha misericórdia da gente, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. O genuíno batismo do Espírito Santo deve ser precedido de abandono do pecado e completa obediência a Cristo. Então o Espírito Santo vai fazer a gente também abandonar o pecado. Atos capítulo 2, 38, Paulo falou: vocês se arrependam e sejam batizados, depois você recebe o dom do Espírito Santo. Então quem recebe o dom do Espírito Santo, ele larga o pecado, ele não vive no pecado. Então o Espírito Santo não vai fazer a gente andar em comunhão com o pecado. O Espírito Santo não vai fazer a gente andar lado a lado com o pecado. Pelo contrário, ele vai tirar nós do pecado. Ele vai separar a gente do pecado. Então qualquer espírito que não nos leva a obedecer a Deus e afastar do pecado, não afastar do pecado, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai levar a gente a levar uma vida santa. Uma vida longe do pecado. Uma vida longe de Deus. Agora, não significa que a gente não vai ser tentado. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá, meus irmãos? Porque tentado a gente vai ser, vir até a volta de Cristo, infelizmente, a gente vai ser tentado. Mas se Ele venceu, nós em nome dEle vencemos também, em nome de Jesus. Então Ele será conservado se continuarmos a santificação no Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo continua na nossa vida? Quando a gente continua a ter uma vida com Ele. O que a Bíblia fala para a gente? Não apagar, não extinguir o Espírito. Quando a gente extingue e apaga? Quando a gente começa a resistir ao Espírito. O Espírito Santo começa a falar com a gente começa a resistir ao que Ele fala. E a gente começa a não obedecer à voz dele. A gente vai apagando, extinguindo, não permitindo que ele vai agir na nossa vida. Aí a gente sabe que ele não anda lado a lado com o pecado, não anda em comunhão com o pecado, aí ele se afasta. Então, para a gente ter comunhão com o Espírito Santo, a gente tem que continuar em santidade. Para a gente conservar a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que continuar em santidade. Senão a presença de Deus, ela sai. Olha Jerusalém, lá no Antigo Testamento. A presença de Deus saiu. Por quê? Adiantava o templo, o ouro, a prata, nada. Era a obediência que Deus queria deles. Mas não obedeceu, a presença, saiu. E saiu, o que aconteceu? A cidade foi destruída. Porque sabe o que nos mantém vivos, irmão? Não é nós, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos guarda. Se não é a presença de Deus, irmão, na nossa vida,
Então daí qualquer suposto batismo que a pessoa não foi liberta do pecado e continua a viver segundo a vontade da carne, não pode ser atribuído ao Espírito Santo de Deus. Qualquer poder sobrenatural manifesta em tal pessoa, trata-se de atividade enganadora de Satanás. Então a pessoa não tem comunhão com Deus, não vive com Deus, não ama a Deus, e diz que é Deus que está usando, é mentira. Porque Satanás, ele também faz coisas. A Bíblia diz que muitos naquele nome, Senhor, em seu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos tudo. Não conheço vocês, vocês praticam iniquidade. Vocês é contra a minha palavra, contra a minha lei. Satanás também faz coisas, irmãos. Olha o que ele fez na vida de Jó. Foi rapidinho. Foi Deus que permitiu. Mas olha o que ele fez, ele é rapidinho quando ele quer destruir. Então Satanás também faz coisas. Então por isso que a gente tem que ter discernimento se é de Deus ou se não é de Deus. Quem permitiu foi Deus, mas quem fez as coisas de maldade com Jó foi Satanás. Satanás colocou enfermidade em Jó. Satanás tocou no coração dos ladrões para roubar tudo que Jó tinha. Usou a mulher de Jó. Derrubou a casa onde os filhos de Jó estavam. Entendeu como Satanás também age? Então, nem tudo aquilo que acontece é de Deus, irmão. Nem todo sinal, nem todas as coisas que faz é de Deus. Satanás, ele também faz coisas e quer enganar os escolhidos de Deus. A Bíblia diz, fazia até sinais para enganar os escolhidos de Deus. Possível até os escolhidos. Mas por isso que a gente tem que ficar alerta. Nem tudo que é feito por aí, irmão, é Deus que está fazendo. Nem tudo que é feito por aí é Deus que está fazendo. Então vamos tomar cuidado, que a gente está crendo, que a gente está confiando. Porque o maior milagre é o da salvação. Se não tiver salvação, não adianta. Que vantagem tem Jesus se a gente não é salvo? Você sabia que a maior obra que Jesus quer fazer na vida de uma pessoa é salvar ela? É a maior obra que Jesus veio, o maior propósito dele, morreu, foi para salvar a nossa alma. Fugiu desse propósito? Corre. Corre. Qualquer lugar que não leva você à salvação, ó, corre. Corre que Jesus não está nisso não. Porque Jesus veio para salvar a nossa vida. Então vamos lá. O real batismo no Espírito Santo fará aumentar o nosso repúdio a diversões pecaminosas e prazeres ímpios desse mundo. Então, seja, se a gente tem o Espírito Santo, ele não vai fazer que a gente fique se divertindo com as coisas desse mundo. Não. Vai fazer a gente buscar as coisas de Deus. Então qualquer coisa que leva a gente a ficar se divertindo, tendo prazer no pecado, nas coisas desse mundo, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai fazer a gente se alegrar na presença de Deus. Vai fazer a gente se alegrar com as coisas do Senhor, não com as coisas do mundo. Porque a amizade com o mundo não significa que você não pode conversar com nenhuma pessoa do mundo. Não é isso não. É com o pecado. É com a contaminação, com as coisas do mundo, a inimizade contra Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo não vai levar a gente a ter prazer nas diversões desse mundo. E tem tanta coisa hoje, né, irmão? Tanta coisa hoje que quer tirar nosso foco, quer que a gente fica preso, coisas que não edifica. Coisas que não edifica. Uma coisa que eu aprendi, eu passo para vocês. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo para edificação. Edificação. Um dia, falaram para o pastor, né? E depois essa pessoa até se converteu. Essa pessoa bebia, né? E ela ia para a igreja e depois ia para a balada. Ia para a igreja e ia para a balada. Aí um dia o pastor usou de inteligência. Ele falou assim, citou esse versículo, 1 Coríntios 10, 31. Quer comer, quer beber e fazer tudo para a glória de Deus. Ele falou, se você conseguir ir lá na balada fazer para a glória de Deus, amém. Lá beber, tomar, você conseguir, amém.
cara levou uma e se converteu. Então, entendeu? A gente consegue fazer para a glória de Deus? Não consegue. Porque não é para a glória de Deus esses lugares. Não é para a honra e a glória do Senhor. Então, o que nós temos que pensar? Edifica a minha vida. Isso aí vai edificar, vai glorificar. Tudo que você for fazer, você pensa, vai glorificar Deus. Depois você pensa, vai edificar a vida de alguém, a minha vida espiritual, vai edificar a vida de alguém? Entendeu? Eu quero fazer uma tatuagem. A tatuagem vai edificar a sua vida? Vai edificar a vida de alguém? Entendeu? Então tudo que você for fazer, tem que pensar o que você vai fazer. Se vai edificar, se vai glorificar Deus, se não vai glorificar Deus. Nosso templo não é nosso, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então perguntar para Deus, Deus, isso aqui edifica? Isso aqui não edifica? A roupa que você vai vestir, Senhor, isso aqui edifica, e esse aqui não edifica? Então tem que perguntar para Deus, isso aqui te glorifica, isso aqui não te glorifica? Tem que perguntar para o Senhor. Aí o Senhor vai dizendo o que edifica e o que não edifica. Se não edificar, é igual umas coisas, né, que a gente vê, irmão. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus não vai fazer uma pessoa vir com os decote, com os seios de fora na igreja e ficar pulando. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo de Deus não vai fazer a moça vir sem short por baixo, com saia curta e ficar pulando na igreja. Ele não faz isso. O Espírito Santo não vai fazer vir um homem com roupa colada, roupa apertada, ou com roupa marcando tudo, ou com tudo de fora e ficar pulando. Não faz isso. Mas o que está acontecendo hoje? Estão falando que tudo é o Espírito Santo. Não é. Não é o Espírito Santo. Não é. Então, tomem cuidado. Vamos tomar cuidado. Às vezes eu falo umas coisas, Deus escolhe a gente, irmão. Eu não estou falando isso que eu quero, mas Deus escolhe a gente. Eu sei que eu sou escolhido de Deus. Eu sei. E quando eu começo a ver as coisas, eu falei, vixe, isso aí não tem nada não. Aí daqui a pouco estoura. Mas não é porque a gente é melhor. É porque Deus nos dá discernimento, irmão. Deus nos dá discernimento. Então tem que tomar cuidado com as coisas. As coisas de Deus não são assim. Deus não vai fazer nada para escandalizar o nome dele. Vai fazer para glorificar o nome dele. Para honrar o nome dele. Para exaltar o nome dele. Então o genuíno batismo no Espírito Santo nos trará mais desejo e poder para testemunhar. Lembra que Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto, isso aqui é o principal, esse também é o principal, até que do alto você seja revestido de poder. Ali é dunamis a palavra, é poder real, poder do alto, para que vocês sejam testemunha minha, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto em toda a Judeia e até os confins da terra. Ou Judeia antes de Samaria. Então, qualquer pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, foi batizada do Espírito Santo, mas não tem prazer na conversão do outro, não é Espírito Santo. Porque já o Espírito Santo já nos enche para isso, para a gente testemunhar de Cristo, para querer a salvação do próximo, para querer a salvação do irmão, ou a salvação de quem não conhece a Deus. Então, como eu estou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho vontade de falar de Jesus, se eu não quero a salvação de outra pessoa, se eu não quero, então isso não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já vem para nos capacitar para isso, para pregar o Evangelho, para nós ser testemunha de Jesus. Então qualquer espírito que não leva a gente a querer a salvação do próximo, não é Espírito de Deus. O Espírito Santo vai levar a gente a testemunhar, irmãos. Vai levar a gente a querer a salvação do próximo, querer a salvação das almas, querer a salvação das vidas. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, irmão, ela fala de Jesus, ela prega o Evangelho, porque é isso que ele faz, ele nos enche, nos capacita para a gente pregar o Evangelho, para a gente ser fiel a ele, testemunhar de Jesus, pregar a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo possa encher a gente, irmãos, a gente possa ser cheio do Espírito Santo do Senhor e pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Vamos lá. O genuíno batismo no Espírito Santo deve despertar em nós
o desejo de uma maior operação no reino de Deus. Como assim? O Espírito Santo, irmão, ele vai gerar em nós algo que a gente quer buscar, que a gente vai buscar mais as coisas do reino de Deus. A gente vai querer que o reino de Deus prevaleça. A gente vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus. A gente vai querer trabalhar mais para Deus, vai querer servir mais a Deus, vai querer buscar mais a Deus. Então, seja, por quê? Olha o Espírito Santo, irmão. Eu falei só um pouquinho, mas olha o Espírito Santo como é importante, irmão. Ele estava presente na criação. Ele estava presente na nossa redenção. Ele está presente aqui conosco agora. Olha a importância do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Olha a importância do Espírito Santo. É Ele que dá o fruto. Ali fala o fruto do Espírito. É um conjunto. E é através do fruto do Espírito que a gente é salvo. A salvação vem pela graça. Nós aceitamos Jesus. Mas se não tiver o fruto, amor, justiça, paz, a gente vai viver na obra da carne. Se viver na obra da carne a gente é salvo? Não. Então você vê, o fruto do Espírito é o que nos leva à salvação. Olha a importância do Espírito Santo. E os dons do Espírito nos capacitam para exercer o chamado que Ele tem na nossa vida. Então olha a importância do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vai receber capacitação para ter um caráter íntegro diante de Deus, ter o fruto do Espírito Santo para a salvação, e vai também ter os dons do Espírito Santo para trabalhar no reino de Deus. Porque o Espírito Santo já vem para isso, para capacitar para a gente servir ao Senhor. Para a gente trabalhar para Deus. A gente recebe as ferramentas necessárias, irmão. A gente recebe as ferramentas necessárias através do Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre nós, igreja. Quem já recebeu o batismo, que possa ser renovado. Quem não recebeu o batismo, que possa ser batizado no Espírito Santo. A pessoa mais importante que você deve buscar é o Espírito Santo. Busque Ele. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo de Deus. Aí você fala, pastor, mas não é Deus, Jesus? Claro, irmão. Eu estou falando no sentido de buscar o batismo, de buscar o revestimento. Busca o Espírito Santo de Deus. Ele está aí para ser derramado. Mas a gente tem que buscar Ele, tem que querer Ele, tem que desejar Ele. Busque o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, para a gente vê que em Atos capítulo 2, uma das evidências também que a pessoa era batizada no Espírito Santo, primeiro que elas começou a falar em línguas. As línguas ali, irmãos, não foram línguas dos anjos, ali foram línguas normais. Amém? A diferença, pode ver que cada um ouvia falar na sua própria língua. Ali não foi língua dos anjos. Mais para frente, falaram a língua dos anjos. Então, seja, uma das evidências do batismo do Espírito Santo, a pessoa quando é batizada, inicialmente, só para ela entender que foi batizada, às vezes ela começa a falar em língua. Agora não significa que você vai falar várias línguas, porque a Bíblia diz que tem um dom de variedade de língua. Às vezes você pode falar uma língua só. Quando você foi batizado, para você entender que você foi batizado com o Espírito Santo. Só como evidência. Porque Deus é tão bom, né? Porque às vezes a gente precisa de uma evidência que a gente foi batizado no Espírito Santo. E Deus vai lá e mostra. A gente fala uma língua. Aí tem gente que busca, Deus dá o dom de variedades de língua, como tem na Bíblia. Outros Deus dá o dom da interpretação da língua. Mas uma das coisas iniciais que a gente vê quando eles foram batizados, eles falaram em línguas. O Espírito Santo foi sobre eles, repousou línguas como repartidas como de fogo, e eles falaram em línguas, em idiomas entendíveis para aqueles que estavam perto, para entender as maravilhas de Deus. Porque pode ver que eles falavam as maravilhas de Deus, eles falavam glorificando a Deus. Agora tem a língua dos anjos, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14. Quem fala em língua, fala em mistério, fala com Deus. Ali é outro tipo de língua, é língua estranha. Não é língua aqui, não é língua legível, ali é língua estranha. Então tem os dois tipos de língua. Então quando você é batizado, você pode falar em línguas para você evidenciar que você foi batizado no Espírito Santo. Amém? É só evidência. Agora não significa que você vai ficar falando em língua toda hora. Porque também tem que ter ordem e decência.
Não precisa ficar falando em língua toda hora. Vou cumprimentar o irmão, blá, 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 blá. Não, calma. Cumprimenta sossegado. Porque a Bíblia diz que fala em língua edifica a si mesmo. Agora, quando tem interpretação, aí edifica a igreja. Amém? Então não é proibido também falar em línguas, tá, irmão? Em nome de Jesus, não é proibido. Mas vamos saber deixar o Espírito Santo nos conduzir. Não forçar a querer usar Deus, vamos deixar Deus usar nós. Não forçar as coisas de Deus, mas deixar Deus usar a nossa vida. Amém? Agora nunca vi isso. Tá o culto inteiro. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. A hora que pega o microfone começa já a falar em língua. Então a unção está no microfone agora. Você já percebeu isso? Então o que é isso? Entendeu? Você está aí o culto inteiro. Estão pregando a palavra, os irmãos estão louvando, está tendo testemunho. Não dá um glória a Deus. A hora que pega o microfone já começa a falar em línguas. Então, se nós estamos em espírito, irmão, vamos continuar em espírito. Não vamos andar na carne, não. Em nome do Senhor Jesus, porque tem gente que despreza os dons, mas tem gente que quer usar os dons como se fosse dele. Os dons é de Deus. E os dons é para edificação da igreja. Os dons, sabia, é para edificação da igreja. Os dons não é nosso, o dom é no Senhor. O ministério não é nosso, quem deu foi ele. Então é tudo para edificação da igreja, edificação do povo de Deus. Então vamos lá. O autêntico batismo no Espírito Santo nos tornará mais real a obra e a direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Seja, se nós temos o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Vai nos direcionar. Lembra, aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo está em nós, ele vai direcionar a gente. Lembra, o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou: você não vai. Queria pregar no lugar, você queria pregar, não vai. Aí até que Deus deu uma revelação para ele, ele foi pregar onde o Espírito Santo levou ele para pregar. Lembra Atos dos Apóstolos capítulo 13? Tinha profetas e doutores, mas o Espírito Santo diz: separai a Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo para a obra que vos tenho chamado. Quem falou? O Espírito Santo que direcionou. Então, quando a presença do Espírito é real, é ele que direciona. A gente vai perceber que ele está próximo, ele vai falar: ó, faz isso, faz aquilo. Então, a importância da gente buscar ele, irmão, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, depois de batizar no Espírito Santo, os crentes de Atos se tornaram mais concisos da presença e do poder da direção do Espírito Santo. Depois que eles foram batizados, nós vamos ver que eles se tornaram ali mais concisos, ou seja, mais direcionados pelo Espírito. O Espírito falava e eles faziam, o Espírito guiava eles e eles faziam tudo pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai nos guiar, irmão. Lembra que Jesus falou? Ele vai vos ensinar tudo que vos falei, vai guiar também em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai guiar a gente, para a gente fazer as coisas de Deus. Inversamente, qualquer suposto batismo no Espírito Santo que não aumenta a nossa consciência da presença do Espírito Santo, nem aumenta o nosso desejo de obedecer a sua orientação, nem reafirmar nosso alvo de viver diante dele, de tal maneira a não entristecê-lo, nem suprir o seu favor, não provém de Deus. Então qualquer espírito que não faz a gente obedecer a Deus, não faz a gente obedecer a direção dele, não faz a gente apreciar a presença dele na nossa vida, não faz a gente ter um alvo de viver, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus já fala, é Espírito de Deus. Está entendendo? Espírito de Deus. Não é o Espírito do mundo, não é o Espírito do anticristo, não, é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai nos guiar a fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo vai fazer a gente obedecer a Deus. O Espírito Santo vai fazer a gente fazer o quê? Amar a Deus. O Espírito Santo vai fazer a gente quê? Ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus e ter comunhão com o próximo. Deu para ter uma base, irmão? Deu para ter uma base? Que Deus tenha misericórdia da gente, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se a minha alma dói, imagine Jesus.
Imagine Deus, imagine o Espírito Santo, vendo tudo que estão fazendo com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com o Espírito Santo. Tem gente que faz, irmão, por falta de conhecimento. Você sabia? Tem gente que faz por falta de conhecimento. Tem gente que nasce num lugar que está tudo errado, mas ele nasceu ali, acabou indo para ali. Olha quando Jesus veio, os fariseus deteve a lei, achavam os donos da lei, os que diziam detentor da lei, mas estavam ensinando tudo errado para o povo. Então o povo estava num contexto que na mente deles o que eles estavam fazendo não era certo, mas estava tudo errado. Por isso que veio a graça, né, irmão? Por isso que veio a misericórdia de Deus, para abrir os nossos olhos. Por isso que Jesus veio para abrir os nossos olhos. Para quê? Para a gente vir para a verdade. E possa ter gente que desde pequeno o pai e a mãe levam na igreja, mas não é o lugar certo. Pode ter gente que nasceu porque foi chamado, está num lugar, mas não é o lugar certo. Mas as ovelhas de Deus, Deus abre os olhos e traz para ele. Traz para ele. Então eu fico pensando, irmão, graças a Deus que a cada século, Deus sempre levantou alguém. E Deus sempre levanta alguém. E vai continuar levantando. Porque às vezes eu fico imaginando, pensa essas pessoas que já crescem no lugar tudo errado, irmão. Cresce no lugar tudo errado. É difícil depois tirar da cabeça que aquilo é errado. É difícil, mas graças a Deus que o Espírito Santo convence. Mas dá dor, porque estão banalizando o Evangelho. Estão banalizando a palavra de Deus. Estão misturando o Evangelho com coisa que não é de Deus. Estão banalizando, então por isso a importância de você ter o Espírito Santo. E você ter a presença de Deus, ter a presença do Senhor. Então nem todo Espírito é de Deus. Nem todo Espírito é de Deus. Então vamos analisar, como João diz, não creiais em todo Espírito, mas provai. E nem todo Espírito vem de Deus. E João fala ali que o Espírito do anticristo já estava agindo. Não o anticristo, mas o Espírito dele. O Espírito do anticristo, ele faz o quê? As pessoas buscar as coisas do mundo. Faz as pessoas fazer o quê? Ser contra Cristo. Anticristo. Faz as pessoas ser contra Cristo. As pessoas não querem a Deus, elas começam a aderir às coisas do mundo, ao sistema do mundo, menos a Cristo. Então você está entendendo? O Espírito do mundo, o Espírito de anticristo faz a gente não querer a Cristo, mas o Espírito de Deus faz a gente querer a Deus. Faz a gente querer Jesus e o Espírito Santo. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos pedir para o Espírito Santo entrar na nossa vida. Vamos pedir para Ele permanecer em nós. Vamos pedir para Ele nos encher. A gente precisa dele. A gente precisa do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui eu, a tua igreja, o teu povo diante do Senhor. Pai, tem misericórdia da gente. Tem tanto espírito agindo nesse mundo, Pai. Mas nós não queremos ser enganados pelos espíritos malignos, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Lá na sua Bíblia já falava que tinha sonho, na Bíblia já diz, no Antigo Testamento, que tinha sonhos falsos, visões falsas, que tinha falsos profetas, espírito do engano. E hoje não é diferente, Pai, porque o próprio Jesus falou que ia se levantar muitos espíritos enganadores, muitos falsos profetas, Senhor, e enganar muitos, se possível, até os escolhidos, mas graças a Deus, que o Senhor guarda os escolhidos, Senhor. Então, por favor, Pai, por favor, tem misericórdia da gente, nos dá discernimento de espírito.
E que teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, que teu Espírito Santo esteja sobre essa igreja, meu Deus, nesse exato momento, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos todo espírito mundano da nossa vida, todo espírito mundano da igreja, do povo do Senhor, todo espírito do engano, todo espírito do erro, todo espírito do anticristo, todo espírito maligno, Senhor, que queira habitar em nós, que queira habitar na igreja, ou quer ficar no meio da igreja, coloca por terra todos esses espíritos enganadores, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós queremos, Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E meu Deus, oh meu Pai, como ministro do Senhor, ministro do Evangelho, Senhor, meu Deus, eu ministro, Senhor, o poder real sobre a nossa vida, o poder do Espírito Santo, Pai. Oh Senhor, eu profetizo o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Oh Senhor, poder do alto, Pai, poder divino, poder que vem do Senhor, Pai. Eu ministro em nome de Jesus poder do céu, Pai, batismo do Espírito Santo, Senhor, revestimento, fortalecimento, Senhor, do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o teu povo, sobre cada pessoa que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, eu creio que o Senhor vai começar a visitar, vai começar a batizar, vai começar a encher, vai começar a renovar, Senhor, vai começar a usar, vai começar a dar os dons, vai começar a dar o fruto, Senhor, porque nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele nós não conseguimos fazer a obra que o Senhor tem na nossa vida, sem Ele nós não conseguimos cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver como nós devemos viver, Senhor. Então, por favor, começa a encher a sua igreja do Espírito Santo, começa a visitar, Senhor, a cada crente, Senhor, que um dia foi cheio, mas foi se apagando, Senhor. Começa a acender o fogo, começa a encher em nome do Senhor Jesus, Pai. E aquele que nunca sentiu a presença do Senhor, não sentiu ainda o batismo com o Espírito Santo, não foi batizado, Senhor, batiza, Senhor, para a glória do nome do Senhor, batiza para a glória do Senhor. Mas, Senhor, não deixa faltar a tua presença, não deixa faltar o teu Espírito no nosso meio, Senhor, não deixa faltar o Espírito Santo no nosso meio, Pai. Meu Deus, nós queremos a sua presença, Pai. Nós queremos o teu Espírito Santo, Pai. Nós desejamos Ele, Senhor. Nós queremos Ele, Senhor, porque sem Ele, Senhor, não tem convencimento do pecado. Sem Ele não tem convencimento da justiça. Sem Ele, Senhor, nós não podemos ser guiado pela verdade. Sem Ele, Senhor, a palavra do Senhor não é manifesta em nosso coração, não é aplicada. Sem Ele, Senhor, não há ministério. Sem Ele, Senhor, não há execução do ministério. Sem Ele não há salvação. Ele é o selo da nossa salvação, Pai. Meu Deus, então, por favor, derrama do teu Espírito sobre cada um de nós. Começa a visitar aquele, Senhor, que está frio, que está fraco. Senhor, começa a levantar o caído, Senhor. Começa a dar ânimo ao desanimado, Senhor. Começa a revestir do teu Espírito Santo, Pai. Não por força, não por violência, mas sim pelo teu Espírito. Então, por favor, começa a visitar cada crente, Senhor, cada cristão, Senhor. Começa a visitar cada um em nome do Senhor Jesus. Não precisa ser só na igreja, o Senhor pode visitar em casa, o Senhor possa visitar onde o Senhor quiser. O Senhor é Deus, Pai. Mas, por favor, Pai, que teu Espírito seja derramado sobre nós. Eu, como ministro do Evangelho, eu ministro, Pai, a presença do Senhor na nossa vida, a presença do Espírito Santo em nós, Pai. E creio, Senhor, que nós vamos ver batismo com o Espírito Santo, revestimento com o Espírito Santo. Creio, Senhor, que nós vamos ver pessoas sendo usadas pelo poder do Espírito Santo, e todo espírito do engano, do erro, está caindo por terra essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito em nome de Jesus. Amém.